Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, que vive para sempre. Amém? Vou estar fazendo uma série de vídeos para falar a respeito do templo, o verdadeiro templo, que somos nós, morada, como diz as cartas aos Coríntios. E para que fique um assunto muito bem colocado, essa vai ser a primeira parte, mas não é suficiente. Vou continuar falando e é importante que, ao assistir, vocês assistam tudo que for dito, do primeiro até o último vídeo, amém? Estou fazendo vídeo só nos domingos. Tem pessoas que, creio eu, estão sendo edificadas, e o valor que seja de uma alma, aliás, não tem preço, né? É valioso para o Senhor. Então, sinto do Espírito continuar falando, para que fique aí registrado, seja o tempo que for, o Senhor encaminhará a mensagem dele, compreendida de modo espiritual, para que as pessoas sejam libertas. Então, o assunto será esse, o templo do Senhor. E o que não falta são, assuntos para esse sentido. E para dar início, eu vou ler aqui Levítico 26. É uma palavra que eu cito bastante. Hoje eu vou ler do versos 1 ao versos 13, que são a recompensa da obediência, a recompensa pela obediência. Porque aqui é um tempo que eram colocadas as ordenanças, os decretos, a lei, e ordenanças, decretos são perpétuos, não mudam. A lei, ela está incluída aí nos mandamentos, por isso que eu já tenho dito, cumprimos a lei e os profetas quando amamos o Criador de todo o coração e o nosso próximo, o nosso semelhante, como nós mesmos. Nisso cumprimos a lei e os profetas, que já está partindo para o sentido da compreensão da letra de modo espiritual, para que possamos receber, ser templos preparados para receber a ministração do Espírito Santo. Só dessa maneira é que passamos a viver de modo justificados no Filho, como diz Romanos 6. Porque compreendemos que morremos na semelhança da morte dele e ressuscitamos na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, exige do templo, da morada, da casa de Deus, que somos nós, uma compreensão da letra de modo espiritual. Deste modo, somos justificados para compreender porque é importante compreender a palavra de modo espiritual. Porque de outro modo, entendemos a letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. De outro modo, vamos viver de rituais, de uma mentalidade voltada para as coisas palpáveis, visíveis, e jamais estar atento para as questões espirituais, que é importante, amém? E o importante é ser justificado, é ser renovado. Esse é o objetivo do canal, levar a compreensão de modo espiritual. E para dar início, tem que ler Levítico, né? Aqui eram ordenanças dadas ao povo de Israel, um povo que era para ser separado, para ser uma referência no mundo. Deu errado aí lá porque eles quebraram a aliança, e isso vai estar escrito no livro dos profetas, Isaías, está escrito também já nos evangelhos em Hebreus 9, 10. Então houve a quebra da aliança, por quê? Por conta que sacrifícios de animais, por conta que autojustificação humana não nos garante salvação.
Eles tinham um procedimento a seguir, mas não conseguiam, porque sempre se auto-justificavam e sempre caíam em pecado, não conseguiam cumprir à risca o que era, no caso, colocado como as ordenanças. Podemos entender hoje como os mandamentos. Então, sempre vai ter uma quebra dessa aliança pela autojustificação. Por isso, depois eu vou ler Hebreus, foi dado um corpo ao filho, como ele fala, em Hebreus 10. Foi-me dado um corpo, ou seja, esse corpo dele, que não pecou no sentido físico, no sentido da autojustificação, mas ele veio preparado para ser o sacrifício para todo aquele que crê e for transformado, renovado. Passamos de pessoas que se auto-justificam, de pessoas que compreendem onde que está a nossa justificação. Somos justificados pelo Filho. Então, precisamos voltar-nos ao Evangelho, a Ele. Amém? E nisso compreendemos toda a palavra do Senhor, que é santa e maravilhosa. Então, vou dar início aqui à leitura. Levítico 26. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. Essas são as ordenanças, tá, gente? E não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciam o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa e a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000 e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Essas são as bênçãos, a recompensa pela obediência. E aí, se você continuar lendo, do versos 14 até o 46,
vai falar a respeito do castigo da desobediência. Isso se confirma também em Deuteronômio, capítulo 28. O castigo, a recompensa, as maldições pela desobediência são bem maiores. Por quê? São 13 versículos de recompensa pela obediência, porque cada tópico ela representa várias questões da vida humana. Então é interessante meditar nessa palavra e voltar-se a Levítico, a Deuteronômio, quando se fala a respeito do templo, porque olha o que diz aqui em Salmos 18, deixa eu ver aqui, Salmos 18, versos 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Essa é a explicação. Porque tratando-se de ações, atitudes humanas, elas geram consequências ao indivíduo, ao causador e às pessoas ao seu redor, se não até as mais distantes, pela atitude, a intensidade do poder que o homem tiver em mãos, poder de decisão. Então é perigoso e curioso é que aqui o Criador coloca algo que é bem interessante, eu de um modo até pessoal tenho observado isso. Eu sou da região nordeste do Brasil, interior da Bahia. Quando eu era mais jovem, por volta dos meus 14, 15, 16 anos, e também depois eu saí um pouco, fui para a capital, fui para São Paulo, vivi lá um tempo, quando eu fiz 18, e sempre eu vinha visitar os meus pais, não deixava de vir visitá-los, sempre eu vinha. E é estranho que o tempo de chuvas, antes dos meus 13 anos, eram certos. Eu lembro que eram certos. Era a época de que não existia tanta informação. E chovia, todo ano tinha colheita, todo ano a gente estava plantando, colhendo, porque na região onde hoje eu estou, porque eu retornei depois de 24 anos, é uma região, não agora, mas na época da década de 90, era mais colheita, era mais questão de roça mesmo, de produção. Foi passando o tempo, as coisas mudaram bastante, está evoluindo, cresceu. Hoje, poucas pessoas têm esse meio de trabalho. É mais a questão de irrigações, de legumes, essas coisas assim. E também a parte industrial. Cresceu, desenvolveu bastante, graças a Deus. E as chuvas voltaram, e até de modo intenso, sempre de novembro em diante, muita chuva mesmo. Então as pessoas estão até meio assim, sem saber se de outubro para novembro, quando que plantar, porque ficam ainda meio receosa, porque ou seja, resumindo, de 90 a 2001, as chuvas estavam sendo escassas. O Criador reteve muita chuva. E muita coisa aconteceu, muita rebeldia, muita violência. E a diferença de que o Senhor hoje nos tem abençoado, a minha visão, falando particularmente aqui nesse território, é que o Evangelho tem crescido, as pessoas têm levado a mensagem. Isso não significa que tem surgido efeito na vida da maioria, não. Isso é em passos lentos e isso demonstra a misericórdia do Criador, por conta que precisa de pessoas renovadas, pessoas compreendidas da letra de modo espiritual. Porque uma pessoa que seja
Claro que existem muitas glórias ao Criador por isso. Mas uma pessoa que persiste em levar a mensagem de boca ou usando os meios de comunicação, essa pessoa vai fazer uma diferença na vida de muita gente. Primeiro do seu círculo familiar, dando exemplo, aprendendo e dando exemplo, vivendo. E também no âmbito maior, trabalho, lazer, vai fazer a diferença. Por isso que não podemos nos cansar. O Senhor disse, o Senhor Yeshua, nosso Salvador das nossas almas, que ele não parava de trabalhar, ele não parei de trabalhar. Então, de tempos em tempos, desde o início até a vinda dele, ele deixou isso claro. Trabalhar do Senhor, trabalhar dele é contínuo, para que vidas sejam libertas, e o Evangelho vai confirmar isso. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos um dia. Ele não tarda em cumprir as promessas, mas ele não quer que muitos se percam. E ele tem trabalhado na vida de pessoas para levar a mensagem do ID, de arrependimento, de compreensão da nova aliança estabelecida no Filho, do Evangelho, da palavra dele, para que vidas sejam libertas. E de modo ao qual ele assim estabeleceu, justificadas. Parece que eu falei de muitos assuntos, mas eu estou falando da mesma questão em relação ao tempo, porque as pessoas ainda não viram o céu se abrir com bênçãos, porque aqui você viu a recompensa pelas bênçãos. Colocando pela compreensão, quando coloca 100 de vocês perseguirão 10.000, 5, 100, 100, 10.000, porque está colocando a questão de que um todo, o país, ele é abençoado, porque não seremos perseguidos. E perseguição aí, se for classificar aqui, por conta disso, de riquezas, daquilo, do território, de uma terra abençoada. O Criador protege, ele protege as fronteiras. Isso acontece quando temos pessoas que estão com poder nas mãos de liderança, de liderar um povo, uma nação, estejam trabalhando com temor ao Senhor, voltados a fazer aquilo que é certo, a obedecer. Espero que isso tenha ficado claro, porque eu não quero ficar só nessa mensagem. Tem muita coisa a ser dita aqui, amém? E não vou ler tudo, mas eu vou ler só alguns versículos, voltando aqui. Voltando para Levítico. Quando se trata a respeito do corpo, o Criador dá a Moisés a responsabilidade de orientar o povo. Aqui, Levítico 18, e vai falar a respeito das relações sexuais ilícitas. Se você continuar lendo e voltar aqui, deixa eu ver aqui, peraí. No versos 15, vai falar a respeito das impurezas do homem e da mulher. Não vou ler tudo, só estou dando aqui um parecer para que vocês entendam o zelo do Criador. Porque aqui era passado de modo direto para que as pessoas se atentassem às suas atitudes, às suas vontades ocasionadas por uma atitude do corpo, ou, entre aspas, necessidades que muitos tinham ou acreditavam que eram boas, prazerosas. E aqui no Levítico 15, vai falar dessas impurezas no que se refere à questão do homem e da mulher. O Criador já está indo além, um relacionamento que ele estabeleceu, a união entre homem e mulher. E mesmo assim, tem aqui conselhos de como eles deviam agir, ok? E no capítulo 18, vai falar a respeito das relações ilícitas. Não vou ler, mas está bem claro aqui.
Não se pode relacionar com animais. Não se pode relacionar com sexo do mesmo sexo. Está tudo escrito aqui. Então, é só você que deseja ser salvo, buscar. E aí você pode perguntar, mas Graça, você está no tempo da lei. A própria palavra do Senhor lá nos evangelhos fala que quando liam Moisés era colocado um véu. Não é colocado um véu quando compreendemos a letra de modo espiritual. Mas quando vai-se direto à leitura para passar algo para o povo, para que eles recebam, entendam, se coloquem, para obedecer, como está aqui, no sentido de se auto-justificar, o véu é colocado. Porque nós não nos auto-justificamos. Nós entendemos que a nossa justificação vem através do Filho. Aí eu vou ler agora em Hebreus para que vocês compreendam isso. Eu falei a palavra toda, gente, vai nos trazer para a questão dos mandamentos. Que a palavra do Senhor ela é alinhadíssima, poderosa. Aqui em Hebreus 8. Vou ler aqui a partir do verso 7, ó. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastarei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente. Amar o Criador de todo o coração e o seu semelhante, como a si mesmo, nisso cumprimos a lei e os profetas. Olha o poder do amor. Olha como nós precisamos compreender o sentido da regeneração, sermos regenerados, santificados, purificados, refinados, passarmos por um processo para compreender a letra de modo espiritual, que vai fazer a diferença, né? Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aqui está colocando claro. Estabelecerei uma nova aliança. A aliança foi estabelecida no Filho. E se você continuar lendo aqui, ó, capítulo 9, a partir do versos 11, que vai falar a respeito do sangue de Cristo, ó. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, lá atrás eram ordenanças no sentido de quê? De que o povo precisava ser instruído para obedecer. Se obedecesse, mas o Senhor sabia que eles não iam obedecer, caíram, quebraram a aliança, o Criador, visando e sendo onisciente, já tinha esse plano perfeito no Filho para estabelecer a nova aliança. E por isso aqui diz, vou ler novamente, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios, veio nos beneficiar. Somos beneficiados quando compreendemos a letra de modo espiritual. Bem, agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve
eterna redenção. Glória, glória a Deus. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, somos purificará a nossa consciência. Não quer dizer assim, agora eu confio que o Senhor é que me regenera, mas eu continuo pecando. Não. A consciência, ela nos acusa ou ela nos absorve. Precisamos ter uma boa consciência. E essa consciência está na compreensão da letra de modo espiritual, está no novo caráter, está na transformação da conduta, está em uma fé verdadeira, firmada, alicerçada no conhecimento da palavra. E assim somos santificados, somos transformados em uma nova criação, em adoradores em espírito e em verdade, capazes de entender todas as coisas, absorver aquilo que é bom e ser orientado pelo grande Espírito, amém? Para então servirmos ao Senhor. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, sobre a primeira aliança, muitos ficaram para trás. Esse povo vai ser salvo? Yeshua, no Evangelho, é dito que ele pregou para os que estavam em prisões. Os que, vamos aí compreender, foram passados no tempo do tabernáculo terreno, no tempo da propiciação pelo pecado, no tempo que Moisés, Josué instruía ali o povo. Esses morreram, mas morreram em pecado por causa da autojustificação. Então, eu creio que sim, que eles se arrependeram, foram regenerados pela pregação do Evangelho, pelo próprio Filho, pelo próprio Salvador e Senhor e Salvador das nossas almas. Amém? Estamos em um outro tempo. Estamos no tempo da informação, do conhecimento, do fato que estamos depois de Cristo. A própria história descreve. Então, ele fez a diferença. Até a história teve que se encaixar no tempo dele, depois de Cristo. Isso é muito sério, gente. No caso de um testemunho, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testemunho só é validado no caso de morte, uma vez que nunca revigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilho, de bodes e também água, lã vermelha e ramos de isopor, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso,
a morte do nosso Salvador da forma como foi, tá, gente? Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Aleluia! Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou ler aqui rapidinho o verso 5 de Hebreus 10. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifícios e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas de pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então ele foi o corpo preparado para fazer a vontade de Deus. Uma aliança preciosíssima que precisa ser compreendida, absorvida, a sua importância, a sua integridade, a sua pureza, o seu significado extraordinário, e precisamos estar no aguardo dele como Senhor e Salvador das nossas almas. Assim, podemos dizer que somos casa, morada, templo do Senhor. Eu vou ficar por aqui porque eu vou dar início. É um assunto que merece falar bastante, até que não reste nenhum tipo de dúvida. No próximo, vou ler o livro do profeta Isaías, que fala muito a esse respeito. Então, que vocês continuem aí assistindo, aguardando o próximo. Se possível, compartilhe com pessoas que precisam ouvir a mensagem do reino para que o número de justificados seja crescente, amém? Esse é o objetivo aqui do canal. É a minha vontade que mais pessoas sejam libertas para a honra e glória do Senhor, amém? Fiquem todos na paz. Até a próxima, pessoal.